Você recebeu um diagnóstico que precisa retirar o seu útero? Calma, vamos. Tem muita calma nessa hora, tá? Por quê? Hoje, o episódio de hoje é sobre isso, sobre fertilidade. E a fertilidade, ela está relacionada não só a alguma patologia que você tenha, mas às vezes você tem esse diagnóstico de que vai ter que retirar o seu útero, os seus ovários, e hoje em dia a medicina avançou demais. Então existem cirurgias minimamente invasivas e eu trouxe uma profissional aqui excelente para falar isso para vocês. Eu trouxe a doutora Monique Schmidt, ela é cirurgiã, ginecologista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão polêmico e tão difícil atualmente. Nick, seja muito bem-vinda. Se apresenta para as pessoas um pouquinho, né, de como é o seu trabalho, para a gente bater esse papo aí, esclarecer esse tema que é tão importante aí de ser falado. Eu sou Monique Schmidt, né? A Priscila já me apresentou, sou ginecologista, sou especializada em cirurgia minimamente invasiva. E quando a gente fala de fertilidade, é muito importante vocês entenderem que para uma mulher gestar, ela precisa basicamente de 3 coisas, e isso eu falo muito no consultório. A gente precisa que os ovários estejam, né, ovulando normalmente, a gente precisa que as trompas estejam funcionando e a gente precisa que o útero esteja adequado, receptivo. Então, hoje em dia existem milhões de doenças que podem afetar todos esses 3 sistemas e que são doenças, muitas vezes, que vão precisar de uma cirurgia. Mas eu acho que o mais importante quando a gente pensa em fertilidade e tratamento da mulher é a gente tentar entender a individualidade de cada uma. E você tentar fazer com que aquela mulher que tem um sonho, às vezes, de gestar, ou nem tem um sonho de gestar, mas tem um sonho de preservar o útero, de não querer mexer, que gosta de menstruar, que entende que o ciclo dela é daquela maneira, da gente tentar fazer o menos invasivo possível para dar uma qualidade de vida para essa mulher. Com certeza. Então, a fertilidade anda muito do lado da qualidade de vida, porque sem qualidade de vida, a gente não tem fertilidade nenhuma, né? Para milhões de coisas. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante. E a cirurgia avançou muita coisa. A gente basicamente, tudo a gente pode operar por cirurgia minimamente invasiva. Mas a gente vê ainda muitos profissionais que ou não têm especialidade suficiente para oferecer para aquela paciente, né, a cirurgia minimamente invasiva, ou se aproveitam de uma vulnerabilidade ali, nesse momento da vida da mulher, para conseguir uma cirurgia que talvez não seja necessária. Indicada, né? E quando você fala essa cirurgia minimamente invasiva, é a cirurgia robótica que fala? Tá. Explica isso um pouquinho, porque também eu fico confuso para mim. Tá. Então, para vocês entenderem, assim, hoje em dia a gente tem uma especialização dentro da ginecologia, a gente se forma em ginecologia, 3 anos de residência, e a gente sai ginecologista e obstetra. E depois a gente tem a opção de fazer mais uma especialização, que é a endoscopia ginecológica, que é o tratamento das cirurgias por vídeo. Seja ele esteroscópico, ou seja, fazendo uma videoesteroscopia, ou fazendo uma laparoscopia, e para a cirurgia robótica você faz uma outra especialização, uma capacitação em cirurgia robótica. Então, a cirurgia minimamente invasiva, na verdade, engloba a cirurgia por vídeo, que a gente possa fazer através de uma câmera, por mínimas incisões e ser menos invasivo para o paciente. Então, a gente tem 3 características aí, cirurgia minimamente invasiva. E hoje em dia, a cirurgia geral também tem essa especialização da cirurgia por vídeo. Então, por exemplo, em endometriose, até mioma, o cirurgião geral também opera muito esse tipo de doença, não só o ginecologista. Mas o que eu acho muito importante é que muitas das vezes a gente não precisa só operar. A gente precisa operar e acompanhar ginecologicamente uma doença ginecológica. Então, ou às vezes tratar antes de operar tratar também. antes de operar, ou às vezes nem operar, né? Então, o ginecologista que é especializado em vídeo acaba tendo uma visão mais ampla do contexto que aquilo ali tem. Porque, por exemplo, muitas vezes a paciente chega para mim com um diagnóstico de infertilidade por conta da endometriose, só que ninguém pesquisou antes o resto todo. Alguém pediu o espermograma do marido? Não. Alguém viu se essa paciente está ovulando? Não. E às vezes a paciente chega para mim para operar e eu sei que tem outras coisas para eu fazer antes daquela paciente ser submetida à cirurgia. E muitas vezes nem opera. Muitas vezes nem opera. Para endometriose, a gente sabe que a cirurgia melhora
a fertilidade natural do paciente. Então, as pacientes que têm um diagnóstico de infertilidade, né, que não tem outra causa e que tem endometriose, a cirurgia é benéfica. A gente sabe que melhora as taxas de gestação natural daquela paciente. E quando você fala nisso, tem por exemplo, a endometriose ela pode ter focos em diversas, né, partes do corpo. Sim. E quando fala que tem que operar para melhorar, é só na região do útero ou não? Não, na verdade, quando Essa a gente cirurgia. indica a cirurgia de endometriose, tem 4 grandes Áreas, indicações, vamos dizer assim. A primeira indicação é se essa paciente tiver um ovário que tem uma endometriose, que a gente chama de endometrioma. Então, dependendo do tamanho do ovário, em comparado com o tamanho do endometrioma, a gente indica cirurgia, porque o ovário é um órgão muito precioso Crucial. pra gente. É um órgão que, se a gente deixar aquilo evoluir, o endometrioma acaba tomando todo o parênquima ovariano. Então, a gente tem que olhar com cuidado um pouquinho mais o ovário. A paciente que está tentando engravidar e não consegue, então depois de 6 meses de tentativa de gestação natural, tem endometriose, não tem outra causa, está indicada a cirurgia. A paciente que tem lesões profundas no reto, né, no intestino, por exemplo, na bexiga, em nervo, enfim, que tem lesões que vão afetar a qualidade de vida futuramente se a gente deixar aquela lesão evoluir. Também é uma indicação. E a outra é a paciente que tem dor crônica, que o remédio não melhora e que o bloqueio da menstruação não melhora. São pacientes que se beneficiam muito da cirurgia de endometriose. E aí, quando a gente fala em cirurgia de endometriose, a cirurgia é para retirada dos focos de endometriose, seja ele onde estiver. Então, a gente entra na pelve, reorganiza aquela anatomia e tira os focos de endometriose que tem ali. Então, ele pode ser só no útero mesmo. Não tem endometriose, né? A endometriose é em volta do útero. Mas a gente vai reorganizando, tirando todos aqueles tecidos. Claro que tem umas particularidades. Às vezes, os pacientes que têm uma cirurgia intestinal de endometriose, a gente não vai operar junto o diafragma, mas a gente vai tentando dar uma qualidade de vida e seguindo o objetivo que aquela paciente tem. Seja ele engravidar ou não, ou melhorar da dor, enfim. A gente vai avaliando caso a caso. Ótimo. Então, vocês veem, gente, que é muito detalhe, né? É muito amplo. Assim, é muito amplo. A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando e vocês não vão ficar com dúvida de muitas coisas, tá? Então, assim, o objetivo é esclarecer, né, certas coisas, porque é difícil, né, a gente chegar e você mesmo, como médica, receber da paciente, olha, fui diagnosticada, não posso ter filho e vou ter que arrancar tudo aqui, né? Porque muitas vezes já chegam assim, né? Já querem arrancar meu útero, meu ovário. Exatamente. Então, assim, calma que tem solução, né? Vocês têm que buscar, o principal, eu sempre falo, é buscar um profissional especializado, gente, porque, né, fica muito perdida. Indicado por alguém, que já operou outra pessoa que você conheça, que te passe segurança, né, que te deixe tranquila e consiga sanar todas as dúvidas que vocês têm. Vocês vão para uma consulta pré-operatória, vocês não podem sair de lá com nenhuma dúvida. E tem que perguntar várias vezes até aquilo ser entendido. Se ficou alguma pontinha de desconforto ou desconfiança, ou já ouvi falar sobre isso de outra maneira, né, pergunte para o seu cirurgião, porque a gente, a nossa feminilidade, né, e a nossa fertilidade, ela está muito ligada com a nossa saúde psicológica também. Não é incomum eu operar uma paciente, no dia seguinte a paciente está chorando, emocionada, num pós-operatório, assim, muito confuso em relação aos sentimentos que ela tem. Então, escolha um médico que te acolha em todos os universos, porque é uma cirurgia muito importante. E o que a gente vê na prática é que tem muita gente operando sem necessidade, indicando cirurgia que vai fazer mais mal do que bem, né? Vamos dizer assim. Às vezes você não precisa operar todos os miomas, né? E sempre preza pela cirurgia minimamente invasiva, porque de fato é um avanço que já tem muitos anos e me choca ainda quando alguém no consultório fala, não, precisa tirar, é cirurgia aberta, precisa... Assim, me choca, porque já tem muitos anos que isso é benéfico, sabe? Que todo mundo sabe, que a medicina baseada em evidência já sabe há muito tempo. Mas as pessoas não se atualizam, né, Não se atualizam. Então é isso. Não atualiza, então a gente não pode fazer nada. Vamos procurar quem se atualiza. É isso. E assim, qual o maior mito e absurdo que você já ouviu das pacientes, assim, chega pra você e te contando que ouviu de outros médicos, né? Qual foi o maior, assim? Tem 2 clássicos, tá? O primeiro é em relação ao mioma,
de que o mioma é muito grande, não dá para preservar o seu útero, ou eu tenho muitos miomas, não dá para preservar o seu útero, sempre dá, sempre dá. Existe mais risco, cada cirurgia tem uma particularidade, mas a gente sempre tenta fazer minimamente invasiva, preservando o útero. Hoje em dia tem técnicas adequadas de miomectomia. A miomectomia era uma cirurgia que na residência ensinam pra gente que sangra muito, que é muito difícil. Então, é uma cirurgia que poucas pessoas se especializaram nisso. Então, é muito comum a paciente achar que tem que tirar mesmo, e é isso, sabe? E mais um detalhe, é uma cirurgia que paga muito pouco pelo plano de saúde. Então, às vezes, o médico quer indicar uma retirada do útero, porque paga melhor do que uma miomectomia, que dá trabalho, que sangra, com risco. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, esse é o maior absurdo. Quando eu recebo uma paciente de miomectomia, com mioma, e fala, nossa, indicaram... Já teve paciente que eu fui a 6ª médica que ela foi, e cada um fala uma coisa diferente para ela. 3 indicaram retirada de útero, um falou que tinha que ser por vídeo, o outro falou que não podia ser por vídeo. Então, as pacientes ficam confusas. Então, quanto mais conteúdo informativo tiver na internet, é melhor para vocês conseguirem ter um senso de crítica ali na consulta, né? E o outro é em relação à endometriose, de que quem tem endometriose não engravida, né? E isso é triste de a gente ouvir, porque acaba causando um estigma na paciente, acaba causando uma preocupação, um estresse. E tem muitas vezes já indicam uma fertilização também. Totalmente. Por conta disso, totalmente. Né? E a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado para isso. Você precisa ir num médico que seja especializado em endometriose. Porque aí você vai ter dados e informações mais precisas mesmo. Então é isso, né, gente? Calma. Calma que tem solução. Sempre tem. Sempre tem. E aí, o que você gostaria que toda mulher soubesse antes de aceitar, né, uma indicação de cirurgia radical, assim? Tem como não ser radical, Priscila, porque assim, excetuando o câncer, né, que a gente muitas vezes precisa ser um pouco mais radical, se a sua doença não for um tumor maligno, assim, 99% a gente vai conseguir preservar a sua fertilidade. Inclusive, em alguns cânceres iniciais, a gente consegue também preservar. Então, se você tem um desejo de gestação, tem um desejo de manter o útero e foi lhe indicado uma cirurgia que você não está confortável com esses seus sonhos, procure uma segunda opinião, porque 99% das vezes a gente consegue preservação da fertilidade da mulher. Então não aceite essa cirurgia radical, né, gente? Sim. Vamos procurar aí outras opiniões, porque vai dar certo, vai dar certo. E como você explica para as pacientes que preservar o útero e ovários não é capricho, e sim um direito e um cuidado com a saúde delas, assim, né? Como que você deve falar isso o tempo inteiro, né? Eu acho que faz parte, eu acho que assim, eu acabo tendo uma visão um pouco diferenciada para as pacientes por ser mulher. Isso faz diferença. Eu perco por ser mulher em algumas áreas, porque o meio cirúrgico é muito machista, e eu sempre falo isso. Então, algumas mulheres que vão no consultório até ficam, nossa, achei que você era mais velha. Nossa, achei que, né? E é difícil você, às vezes, aceitar uma cirurgiã que vai fazer, nossa, tanta coisa, mas sendo nova. Nossa, sendo mulher e nova? Já ouvi isso, já ouvi, nossa, mas você é mulher e nova e opera tão bem. Falei, nossa, que comentário maravilhoso, né? Mas eu acho que tem essa questão, mas o fato de ser mulher me deixa num lugar muito confortável de entender o que aquela paciente está passando. Sentir mesmo. E eu até me perdi da pergunta. O que a gente ia falar? Como que a gente explica para as pacientes que preservar o útero e os ovários não é capricho? Eu acho que é isso, assim. Quando a gente está na mesma sintonia da paciente, a gente entende que aquilo é um direito dela, sabe? E se ela tem... O que eu falo para os pacientes, assim, se você tem uma mínima vontade de preservar o seu útero, mesmo que você não saiba se você quer engravidar agora, preserva. Preserva. Faz parte de você Faz isso. Faz parte de você. A gente consegue fazer isso por uma cirurgia muito tranquila, sabe? Então, não tem porquê eu ficar oferecendo uma retirada de útero para a paciente se ela não está confortável com aquilo, sabe? Se existe um pingo de dúvida, preserva. Exatamente. E depois você reavalia aquilo, sabe? Ovário, então, é uma coisa que tiram muito, porque tem 2, né? Gente, mas a gente tem 2 é porque Deus fez com 2, né, minha gente? Precisa dos 2. Precisa. Né? A gente vai entrar na fase de menopausa, de hormônio. É muito comum um paciente que tira o ovário por lesão benigna e eu fico, assim, arrasada, sabe? Arrasada. Então, acho que o que vocês têm que concluir aqui é que os seus ovários são 2 porque
Você precisa dos dois, tá? Ninguém vai te falar que você não precisa de um, já tem um, tira o outro. Não existe isso, não existe isso, tá? A cirurgia de ovário é muito tranquila de ser feita. Quando tem tumor benigno, a gente faz uma plástica do ovário. E o seu útero, você decide ou não se vai preservar. Você tem que achar um médico que esteja apto a fazer a cirurgia, que vai te deixar mais confortável. É isso. E aí, sabe o que eu lembrei, Monique, que eu acho que vale a pena falar? Porque muitos médicos, às vezes, indicam a retirada de útero, que eu já ouvi. Ah, porque você pode ter um câncer de Pelo útero. amor de Deus. É o que mais eu ouço, não sei se você já ouviu. Ah, não vamos tirar isso, para não ter o risco de ter câncer. Falei, Já gente, ouvi como algumas assim? vezes. Mas é isso, a gente for assim, tira tudo, né? Tira Porque- tudo, para não ter risco, né? Exatamente. Se a gente for pensar, o câncer mais prevalente na população é o câncer de intestino. Você vai tirar seu intestino? Não tem sentido nenhum, né? Gente. Então, se aquilo tem não isso. te bate de uma maneira muito radical ou se é muito sensacionalista, cuidado. Foge. É isso que a Foge. gente tem pra fazer. Foge. E tem um caso, assim, pra gente finalizar, de uma paciente sua que você mais te tocou, assim, te emocionou, que você conseguiu realmente preservar a fertilidade dela e ela conseguiu depois gestar? Tem alguma? Muitas, Priscila. né? Assim, eu acabo falando quando as pessoas perguntam, nossa, mas você não faz mais obstetrícia? O parto é tão emocionante, né? E é mesmo, o parto é um dos momentos mais emocionantes que a gente vive dentro da medicina. Mas você operar uma paciente endometriose, operar um mioma, ou a paciente tem muita dor, e depois no mesmo consultório ela voltar e falar que ela está tendo relação, que ela está com uma qualidade de vida ótima, que ela voltou a se exercitar, que ela não tem mais dor. Eu fico até emocionada, porque isso é emocionante. Isso é o meu dia a dia hoje, é melhorar a qualidade de vida da mulher. mulheres. Então, assim, é sensacional. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma paciente falando, ela era de São Paulo, ela veio para o Rio, operou comigo, foram mais de 20 miomas. Depois ela voltou para fazer esteroscopia. E hoje de manhã ela mandou uma mensagem falando que depois de muitos anos ela nem sabia o que era menstruar normal, sem dor, sem tanta cólica, sem muito fluxo. Então isso é muito, assim, né, É gratificante. É gratificante, é muito bom. Ai, que bom. Olha, espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Eu não, a Monique esclareceu bastante coisa, né? Mas o intuito é isso, é levar informação de qualidade para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui o Instagram da Monique para vocês seguirem ela. Ela está sempre colocando conteúdos, né, baseado em evidência científica para instruir e indicar mesmo vocês, porque tudo tem solução nessa vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima, aqui no meu sofá, na minha licença. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau, gente.